Ora, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos agora para a parte do exemplo, do código, onde vamos então utilizar este dataset, que foi referenciado no vídeo anterior, que é um dataset que está disponível online, que é de um repositório para Machine Learning, onde nós vamos utilizar aqui a coluna Content, que tem as nossas frases e a coluna classe que nos diz se é spam ou não. Vamos usar estas duas colunas para treinar o nosso modelo de inteligência artificial, de forma a que ele depois consiga fazer previsões quando nós lhe damos uma frase diferente como input. Muito bem. Então, vamos então fazer um ficheiro o primeiro ficheiro, vamos lhe dar o nome de training.py, que é o ficheiro onde nós vamos treinar o nosso modelo e guardar todas as informações necessárias, e vamos separar isto em um ficheiro ou uma função treina o nosso modelo e outra função vai fazer o load do modelo, e nós podemos então fazer, vamos dizer, perguntas, ou seja, dar o input de outras frases e ver se ele acerta ou não. Vamos começar com os imports, vamos trabalhar com alguns ficheiros e vamos fazer aqui uns imports que são necessários. Muito bem, já estão aqui os imports necessários e estes erros que dão porque eu tenho estas bibliotecas instaladas, estas packages instaladas no ambiente virtual, então o Visual Studio não está, pensa que eu não tenho isto instalado, embora tenha, mas isto vemos depois. Vamos então definir a nossa função de treino. E o que é que vamos começar por fazer? Vamos definir os epochs com um número bastante grande, vamos dar 1000. O que são os epochs? Os epochs é quando todo o nosso dataset passa para a frente e para trás através da rede neuronal uma vez. Vamos pôr aqui one epoch is when an entire dataset is passed forward and backward through the neural network only once. Ok, pronto. Depois temos o batch size. Vamos definir aqui 32 porque o nosso dataset é muito pequeno. Isto basicamente é o número de exemplos de treino que entram de cada vez. Para nós temos a nossa rede neuronal e queremos, vamos dando inputs, neste caso vamos dar 32 inputs cada vez até passarmos lá o nosso dataset completo para dar o epoch. Então é o total number of training examples in a single batch. Ok? Pronto. Vamos aqui percentage. Vamos definir qual é a percentagem de treino que vamos dar. Vamos usar 0.8, ou seja, 80% do nosso dataset vai ser usado para treinar o modelo e os outros 20% para testar o nosso modelo. Ok. Como nós vamos precisar de guardar ficheiros, vamos já aqui declarar, vamos ver qual é o nosso path. Ora bem, como nós vamos criar e estamos a definir que vai ser na pasta savings, convém garantir que essa pasta existe, portanto, se já existir tudo bem, se não existir ele vai criar. Sempre que nós vamos começar um treino novo, convém apagar os ficheiros que nós já tínhamos, então vamos aqui criar um
só um ficheiro, vamos gravá-lo chamado utils, vamos definir aqui, já vamos fazer os imports, remove file, save o file name, ok, agora vamos criar o load file name. Se isto acontecer, vamos sair do nosso programa. Pronto. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos importar aqui from utils import remove file. Nós vamos fazer o remove file do tokenizer e vamos duplicar e vamos fazer do encoder. Vamos então ler o nosso dataset, vamos dar o nome data igual a pd, vamos utilizar o pandas read csv do nosso dataset file. Algo que se passou aqui com o coisa, mas já está. Pronto, agora nós temos. Agora se nós fizermos o print do nosso data.add, nós deveremos receber, vamos aqui no new terminal, vamos fazer o activate TensorFlow, nós fizemos Python training, pronto, e aí está. Nós temos então aqui na nossa add, nossas primeiras 5 alunos. Muito bem. Mas nós não queremos o nosso add, já vamos ver mais à frente o que temos. Vamos aqui só definir então que o nosso training size vai ser igual ao resultado inteiro da multiplicação do nosso length do nosso dataset a multiplicar pelo training percentage, ok? Que é para termos o nosso tamanho. Nós sabemos que até ali vai ser para o treino. Portanto, agora nós podemos dizer que o train content vai ser o nosso data, e isto aqui é o pandas que nos permite fazer isto, em que nós isolamos uma coluna e dizemos que queremos buscar os dados todos até ao training size, ok? Depois, por outro lado, vamos ter o train classe, que vai ser também até ao training size. E depois vamos duplicar estes dois e vamos para a parte do teste, ou seja, nós iremos treinar o nosso modelo e iremos depois também em que aqui ele vai, e depois iremos testar, em que nós vamos utilizar do nosso dataset como teste, ou seja, nós vamos treinar até, por exemplo, até à linha 80 da tabela, e a partir da linha 80 irá ser para testes, ok? Pronto. Agora, nós falamos no vídeo anterior sobre Bag of Words e TF e DF, que nós vamos precisar aqui. Nós vamos então primeiro fazer vamos tokenizar as palavras, não é? Vamos fazer aquele nosso dicionário utilizando o text.tokenize, esta biblioteca que nos faz isto por nós, em que nós temos que lhe dar o número de palavras que nós queremos, máximas, e vamos lhe dar que não queremos ao nível dos caracteres, vamos pôr a falso.
Então este número de palavras, nós idealmente queremos que seja o número de palavras total no nosso dataset para termos aqui algo robusto. Então vamos ter que criar aqui uma função que nos conte as nossas palavras, para ser mais fácil. Counting. Ok, Ainandas, muito obrigado. Counting words. Ok. Vamos ver o nosso number words dataset. Vai ser igual a... ainda não importamos. Counting words e vamos lhe dar o nosso train content. Então aqui nós já podemos dar igual a number words dataset e assim vamos tokenizar os nossos dados. Atenção apenas a strings, os nossos dados de treino do content, em que aqui toda a pontuação e espaços e quebras de linhas e assim vai ser tudo removido. Poderíamos passar tudo para lowercase, mas não acho. Penso que aqui não nos interessa isso, poderá ser um teste depois a ser feito mais à frente, bastava pôr aqui lower igual a true. Pronto, agora que já temos o nosso tokenizer, já temos os nossos tokens, vamos continuar e vamos fazer o tokenize.fit on text. Vamos fazer o nosso fit do nosso training com... Oi? O que é que nós vamos fazer aqui? Nós primeiro criamos o tokenizer e agora vamos fazer o fit, vamos ajustá-lo aos nossos dados, ou melhor, ajustar os nossos dados. E vamos então criar o nosso xtraining, vamos dar só xtrain, vai ser o nosso tokenize.text to matrix, mais uma função maravilhosa que nós temos no Keras, e vamos lhe dar o nosso training content e vamos dizer aqui que o nosso modo é igual a tf e df. O que é que isto vai fazer? Ele vai criar os nossos vetores dos dados e vai criá-los utilizando o método tf e df que eu falei no último vídeo. Quem não viu, por favor, volte, vá ver esse vídeo que tem lá a explicação de como funciona este método. A mesma coisa aqui, até podíamos fazer este truque para ser mais depressa. O xtest aqui com o training class. Ok. Então nós temos aqui o nosso bag of words, digamos assim, utilizando tf e df. Se nós fizermos o print, por exemplo, do xtrain, nós vamos lhe dar o print só até os primeiros 5, se compilarmos. Onde é que nós temos o problema? Ok, falta fechar aqui. Estava trocado. Fit on text, penso que está mal escrito. Onde é que está? Fit on texts.
esses pequenos problemas. Aqui está text to matrix at texts. Ok. Mas não é training class, claro. Aqui o que nós queremos é o nosso teste do content. Nós temos as únicas. Aquilo que nós queremos converter para vetores são apenas as frases. Aqui enganei-me, coloquei a classe, mas não, é o content. É o nosso content test. Ou seja, as nossas frases para testar o modelo e as nossas frases para treinar o modelo estão na mesma forma. Pronto, aqui está. Nós temos aqui o modelo. Em que tem os 5 arrays e podem ver, alguns estão a 0, outros têm os tais valores de TF10. Podem ver que esta palavra aqui é mais rara do que estas duas, porque tem um valor mais alto, como foi explicado no vídeo anterior. Muito bem, neste momento já podemos então vamos ver este print. Podemos então guardar o nosso tokenizer para depois utilizar